Boa noite a todos. Vamos iniciar aqui então mais um Satsang. Hoje a gente está trazendo um tema que é sobre as três dimensões da realidade. Na verdade, não há uma divisão assim real, né? Não há uma divisão verdadeira, mas a gente está fazendo essa divisão aí para ter uma condição didática, né, de a gente conversar e para a gente formar um nível de entendimento, né, para que isso fique claro entre nós. Então, veja, a realidade, né, isso que acontece, isso que a gente está consciente dessa realidade, ela tem, assim, três pilares, né, a gente pode chamar, que é o quê? O corpo, né? Então a realidade ela acontece na presença do corpo. A gente não tem uma experiência da realidade destituído, né, de um corpo, destituído ou destituída de um corpo, né? A não ser na experiência do sonho, né? A sensação do sonho é que não há um corpo definido, né? E mas também durante o sonho, a experiência do sonho não é tão nítida, né, como a experiência da vigília, a experiência que nós estamos experimentando agora. Então, na vigília, a gente tem essa consciência clara da presença do corpo, né? Então, o corpo é essa primeira dimensão, né, da realidade. E se a gente explorar, né, essa dimensão da realidade, a gente pode então ir percebendo, né, geralmente durante meditação, durante um momento de silêncio também, a gente pode perceber melhor então a presença do corpo. Como que é isso, né? A gente então sente o coração batendo, né, a respiração acontecendo, a sensação, né, do corpo, por exemplo, o tato, né, aonde o corpo está encostando, né, e a gente vai fazendo esse scanner, né, que a gente pode até fazer agora, né, que a gente meditou, mas agora eu vou convidar, né, vocês a fecharem os olhos, né, fechamos os olhos, ficamos agora em silêncio um pouco, percebendo, então, jogando a nossa atenção no corpo. Então, a gente pode perceber, né, a respiração acontecendo, pode perceber o pulsar do coração, pode perceber o contato do corpo com a roupa, perceber pelo tato também o contato, né, do corpo com o local onde estamos sentados, né? Agora podemos jogar a atenção nos pés, então percebemos melhor a presença dos pés, destacamos mais essa presença. Depois subimos
até o joelho, os joelhos. Depois a presença da coxa, do quadril, do abdômen. Presença do tórax e também aí da respiração acontecendo, do pulsar do coração acontecendo também. Presença dos braços, das mãos, das costas, da nuca, do pescoço, das orelhas, do rosto, dos olhos, da testa e da cabeça como um todo. Agora percebemos a presença do corpo como um todo. Respirando fundo, soltando o ar, retornamos, olhos abertos. Então a gente percebe o corpo acontecendo por si mesmo, né? A autonomia, né, do corpo, a vitalidade do corpo, o calor, né, a temperatura, tudo acontecendo independente da nossa intervenção no funcionamento, né, do corpo. Nós podemos intervir, né, com a nossa vontade na movimentação, né, do corpo, mas na, na forma, né? Boa noite, Mona Lisa. Na forma com que acontece, né, vamos dizer assim, o corpo opera, né? Isso é independente. Então a gente tem essa noção, né? E também tem a noção de que o corpo está aí presente, né? E de alguma forma, pelo menos na experiência que nós temos da vigília, essa vigília não acontece na ausência do corpo. Então, o corpo, por isso, né, por essa razão, o corpo é, então, uma das dimensões da realidade. Ok? Então, isso é a experiência direta do corpo, né? É você tendo essa percepção mais profunda, mais detalhada. Isso também acontece também no momento que você está mais tranquilo, mais tranquila, né? Não pode estar aí presa ou com atenção em outra coisa, né? A não ser nisso, né? Nessa constatação de que o corpo está aí presente, funcionando, né? De uma forma autônoma, de uma forma silenciosa também, né? E aí, vamos para o outro pilar, né? A outra dimensão da realidade, né? Que
a gente pode chamar de mente, que é o conjunto, né, de pensamentos, conjunto também de emoções, né, que surgem, são percebidas, que os próprios pensamentos desencadeiam, né, que surge através de imagens, surge através de voz, né, uma comunicação interna, de comentários internos, e aí a gente pode denominar, né, isso também não tem uma realidade física, né? Ela não pode ser localizada, né? Assim como um pensamento acontece, a gente tem consciência que um pensamento acontece, mas também você não tem como localizar esse pensamento no espaço, né? Ele é algo intangível, né? Ele não é um objeto no sentido de ser um objeto físico, né? Ele não ocupa um lugar no espaço, mas ele acontece. Então, acontece numa outra dimensão da realidade. Porque o corpo acontece na realidade, na dimensão física, né? A gente pode, então, chamar essa dimensão da dimensão física. E os pensamentos, as emoções, né? A sensação, tudo isso acontece numa dimensão fora da dimensão física, a gente não consegue localizar exatamente, né? Ou isso também não tem, está em todo lugar, isso acontece de uma forma onipresente, mas em certa medida, né, acontece dentro, né, vamos chamar assim, uma forma interna de experiência, né, de experienciar. Mas quando a gente fala a forma interna, não quer dizer que aconteça dentro do corpo, porque aquilo que está dentro do corpo é físico, né? São os órgãos, a corrente sanguínea, né? Toda a parte funcional acontecendo, coração, fígado, pulmão, né? Ossos. Então a gente pode dizer que esse corpo internamente também está na dimensão física. Mas o que a gente está chamando de mente, por isso a gente está situando numa outra dimensão, que não é a física, ela acontece, mas em um outro lugar, vamos chamar assim, né? Um, num outro substrato. Não, não é um substrato físico. E nós só podemos reconhecer que o pensamento acontece, a emoção acontece, a sensação, né? Porque isso é comum entre nós, né? A linguagem, a cognição, a interpretação, a elaboração, a conclusão, as ideias, os conceitos, tudo isso pertence a essa dimensão mental. Então, ela também está aí como um, uma parte, né? Como um substrato da realidade, né? Ela acontece juntamente com a realidade. Então, ela faz parte da realidade. Essa é a nossa realidade experiencial. Nós estamos experimentando essa dimensão que não é exatamente física, a gente pode chamar a dimensão mental, e a dimensão física, aonde o elemento, né,
ou o que nós estamos chamando de dimensão da realidade, como fundamento da dimensão da realidade física, o corpo, né? Esse corpo. Então, tá aí, corpo e mente, né? Agora, a terceira dimensão da realidade, ela é mais sutil, mas não é porque seja mais sutil que não pode ser reconhecida, né? Então, veja, nós vamos chamar a terceira dimensão da realidade as primeiras formas, né, dessa dimensão se expressar seria através da percepção, ok? E também da consciência. Então, a gente está chamando a percepção, a atenção, né, que seria também as duas maneiras, uma forma de consciência, uma forma como se fosse um elemento utilizado pela consciência, percepção e atenção, né? Quando a gente fez a experiência aqui de levar vocês, né, através do corpo, né? Olha, joga atenção na respiração, joga atenção nos pés, joga atenção nas pernas. Então, em cada momento desses, realmente a atenção ia para aquele local, né? Concordam? Aconteceu isso aí? Ok? Então, você vê então que a atenção é um elemento, né? Aquilo que está sendo fazendo a investigação, né? Ou o contato, podemos dizer assim, da consciência com aquele fenômeno, aquilo que está acontecendo, né? Então, o corpo acontece. E ali, o corpo acontece em toda a sua extensão, né? Então, a gente vai lá, nos pés. Os pés estão acontecendo. Só quando a gente joga a atenção, os pés estão aqui. Então, há uma sensação de que os pés estão, por exemplo, cruzados. Vamos modificar a posição, né? Aí você sente os dedos dos pés, por exemplo, né? Você sente o sangue circulando nos pés, né? Que é algo que a gente fica alheio a maior parte do tempo, porque a gente está com a atenção onde? Nos pensamentos. Então, quando a gente joga a atenção, desloca a atenção para o corpo, né? Para as sensações do corpo, você dá menos energia, menos foco, menos combustível para os pensamentos. Que é, né, se você dá muita atenção para os pensamentos, é aí um gatilho para a ansiedade, né? Que daí você vai começar a achar o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer e tal. E toda essa realidade que está em torno de nós, ela é desprezada, né? Então, por exemplo, todo momento que você está aqui com roupa, você sente o contato da roupa, que a gente falou, né? Da pele com a roupa, né? Aonde aperta mais. Aqui, ó, nesse caso, eu puxei um pouco a manga, apertou mais. Agora aí no inverno é melhor ainda, né? A Valéria tá com essa gola aí de lã, aí você sente mais a gola. E o que acontece? Dá uma sensação de esvaziamento. Por quê? Porque a atenção desviou, saiu da mente. A gente fica muito com a atenção muito tempo focado na mente. E a mente tem essa forma de operar, né? Então ela opera
uma sucessão de pensamentos. E os pensamentos vão atraindo a atenção, né? E isso vai cansando, isso vai gerando ansiedade, isso vai gerando tensão, né? Aí o Donner está falando aqui, hoje coloquei a atenção no corpo, descansando na natureza. Muito bom. Num parque, exatamente isso. Parece que na natureza é mais fácil fazer isso. Exatamente. É muito importante, né, você trazer isso, Dona, porque na natureza a gente se sente mais à vontade, mais relaxado, né? Inclusive, parece que o próprio verde, né, a cor verde dá esse relaxamento, né? Então, se você estiver no meio da mata, assim, o ar, os pássaros, então, isso desacelera, né? Então, você não está num ambiente que vai acelerar o pensamento ou deixar mais ansioso, tal. Pelo contrário, você vai relaxar, né? Porque tudo que está acontecendo ali na natureza acontece de forma espontânea, né? Então, você parece então que você consegue fazer parte da espontaneidade que está acontecendo ali, né? A gente tem essa intuição, né? Essa inspiração de relaxar junto com os acontecimentos ali em volta. Então, por isso que o local onde a gente vai tem muita influência também sobre o que nós estamos sentindo, né? O nosso bem-estar ou o nosso mal-estar. Então, isso também a gente tem que aprender a cultivar essa forma de permanecer, né? Permanecer no bem. Se eu quero propiciar esse permanecer no bem-estar, eu, então, vou procurar experienciar esse tipo de coisa, né? Não focar muito a atenção nos pensamentos, focar mais para a atenção mais no que está acontecendo no entorno, né? No entorno, mas um entorno que esteja mais calmo, né? Por exemplo, a natureza, o corpo, a sensação no corpo. Os olhos fechados também, eles propiciam, né? A ausência do contato com as imagens, e as imagens também têm um poder da poluição visual, né? Então, muitas cores, muito movimento, aquilo também vai trazendo um incentivo para os pensamentos acontecerem de forma desordenada, caótica, né? Porque a tendência é você reproduzir o que está fora dentro. Então, se o que está fora é caótico, você começa a reproduzir o caos dentro, né? Esse dentro está nesse nível mental que a gente está falando, né? Que é algo que não é um nível físico, mas é um nível que a gente não pode desprezar. É um nível que realmente acontece, e inclusive ele consegue atrair mais a nossa atenção. Então a gente fica muito mais preso no nível mental do que propriamente no nível físico. E essa terceira dimensão aí que a gente está falando, que seria, no fundo, né, em resumo, a consciência, ela tem por base, se você não coloca a atenção e a percepção, vamos dizer, para fora, também é algo em sentido figurado, ou seja, você não está focado nos pensamentos, nas emoções, né? Se você consegue retirar essa atenção e jogar ela para dentro, você retornar com a atenção para a fonte da própria atenção, seria então a consciência. Mas quando a gente fala isso, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando se fala consciência, a mente já quer pensar no que seria essa consciência, né? Quer tornar isso um objeto.
Então, até você falar, eu sou consciência, você está criando um pensamento. Eu sou consciência é um pensamento. Ao passo que se você retroage, né, e você permanece na fonte da própria atenção, volta a atenção para a fonte da própria atenção, você percebe que aí há silêncio, não há uma constatação, né? Não nasce daí nenhum comentário. Porque se você for na fonte da própria atenção, ali não tem nenhum, nenhuma verbalização, nenhum pensamento atuando, é, tentando definir o que está acontecendo. É um local, entre aspas, né? A gente tem que falar que é um local, mas não é um local, né? É uma dimensão, melhor dizendo, onde a consciência acontece, né? Desvinculada dos fenômenos. O que a gente está chamando de fenômeno? Pensamentos, emoções, sensações, seria a dimensão mental e a dimensão física, né? Onde o corpo está operando e as presenças, vamos dizer assim, né? Aquilo que acontece na forma física, né? Então você retorna para a consciência, né? Essa consciência que na meditação você consegue acessar, que é aquilo que está percebendo o pensamento, está percebendo os fenômenos que estão acontecendo, né? Tanto mentais quanto físicos. Mas se há uma percepção do pensamento, por exemplo, essa percepção não é o pensamento. Se há uma percepção do corpo, esta percepção não é o corpo. O corpo está sendo percebido por essa percepção, né? Então, essa percepção, ela é uma percepção consciente. Há uma consciência do corpo, há uma consciência do pensamento acontecendo, uma consciência do corpo acontecendo. Há uma consciência da respiração acontecendo. Aí você pode me perguntar, né? Mas qual deles, né? Qual destas dimensões sou eu? Pode perguntar, pode surgir essa pergunta. Então, já que você percebe o corpo, né? O corpo não é você. Que você há algo que percebe o corpo, ok? Já que você percebe o pensamento, percebe a emoção acontecendo, você não é um pensamento e não é emoção. Agora, tanto o corpo quanto o material, vamos dizer assim, mental, né? Tanto o fenômeno mental quanto o fenômeno físico, né? A origem deles, ela não é captada, ela não é percebida. Você percebe nesse momento que
a dimensão física e a dimensão mental acontecem, mas não tem como rastrear a origem tanto da dimensão mental quanto da dimensão física. Eu estou dizendo isso em relação à experiência direta. Não tem. Por quê? Porque o corpo, né? A ciência pode dizer, vem de da célula, né? Do espermatozoide, do óvulo, etc., cromossomos, tal. Isso aí vamos dizer, houve um aprofundamento, né? Na visão fisiológica dos, dos fenômenos, né? Das reações, do comportamento, da estrutura da vida, mas não foi revelado ou revelada, né, a origem da vida. Ainda não conseguiu se rastrear isso. Então, tanto a parte física que nós estamos falando, quanto a parte mental qual é a origem dos pensamentos? Da onde veio esse pensamento, né? Então, eu vou sugerir aqui, pensem num cavalo. Surge um cavalo. Que lugar que está esse cavalo? Em nenhum lugar, né? Ele está no lugar onde acontece o pensamento. Como vocês entendem português, e esse nome está relacionado àquela forma, né? Esse nome está vinculado à forma daquele animal, cavalo, então vem um pensamento de uma imagem de um cavalo. Agora eu pergunto, Dona, que cor que é esse cavalo? Porque eu não falei, pensem num cavalo branco. Eu falei, pensem num cavalo. Que cor é esse cavalo? Castanho, branco. Hein, Dona? Diga que cor é esse cavalo. Cavalo dos pensamentos? Não E entendi. o que eu falei para você pensar. Não tem cor. Pensa num cavalo. O que está acontecendo com esse cavalo? O que ele está fazendo? Tá comendo o mato. Isso. Que cor que é o mato? Verde. Cor que é o cavalo? É castanho. Isso. Beleza. É isso aí, beleza. Valéria também pensou, né? O Vitor. É isso. Então, o que que acontece? Agora eu vou perguntar, da onde veio esse pensamento? Não tem como Do, rastrear isso. Fala, do Valéria. cérebro, do Isso. cérebro. É isso que falaram para você, né? Para gente, né? Agora, Ai, a identificação com o corpo é terrível. hã? A identificação com o corpo é terrível. Então, o corpo tem essa mecânica, né? Essa capacidade, né? Realmente, você está falando, né, Valéria? Veio do cérebro, né? A capacidade de pensar vem do cérebro, né? Agora, como que acontece uma máquina, entre aspas, né, que é orgânica, tão fabulosa como o cérebro, né? Como que surge isso? O pensamento também vai surgindo de uma forma involuntária. Você está olhando as coisas, daqui a pouco vem um pensamento. Você não está autorizando ou pedindo para que esse pensamento aconteça. Ele acontece, simplesmente acontece, né? Então, assim é também a mecânica, a dinâmica do, da dimensão mental, né, que a gente está falando. E essa dimensão também, vamos chamar de dimensão da consciência,
não tem como rastrear também. Então, aí é uma boa pergunta, Valéria. O cérebro também nos dá essa noção de consciência? Entende o que eu estou falando? Eu sei que não, mas eu acho que sim. Então, vamos lá. A gente não pode afirmar, né? É isso que você está falando, eu acho. Eu sei que não. Não tem como É, saber. mas a minha experiência é que sim. Porque, olha, vamos lá. A gente já teve algum momento, a gente já viveu sem cérebro, que a gente lembre, não. É. A gente já viveu fora da presença do corpo, a não ser em um sonho, uma coisa que a gente lembra, não. Que a gente lembre, não. Mas mesmo assim, no sonho, existe o corpo está vivo, né? Uhum. Então, o que a gente pode afirmar, né? Isso que eu estou descrevendo é algo experienciável. Os pensamentos estão acontecendo, não sabe se aonde, porque na experiência direta a gente não tem como localizar isso, né? Eles podem estar vindo do cérebro, mas a gente não tem uma experiência de que eles acontecem lá dentro, por exemplo, dentro do órgão, né, do cérebro. A gente pensa no cavalo, como você falou, o cavalo surge, mas não surge aqui na nossa frente. Mas ele surge em algum local que não é físico. Uhum. Isso a gente está só constatando, né? Quais são as dimensões da realidade? A realidade física, né? A gente está. Como que a gente constata a realidade física? Através dos sentidos, né? Eu estou vendo, né? Estou sentindo pelo tato, estou ouvindo, né? Os sons aqui da realidade física, etc. Então, é o que a gente está constatando. Agora, você trouxe também, Valéria, agora, uma questão importante, que a gente chega num ponto onde a gente está consciente tanto da realidade física quanto da realidade mental. Então, há uma percepção disso. E aí entra a história do eu. Então, quem está percebendo? Sou eu que estou percebendo, né? Aí a pessoa vem e fala: eu sou a consciência. Por isso eu percebo o corpo, eu percebo o pensamento, eu percebo os fenômenos. Por isso eu sou a consciência, né? Então é isso que o Advaita, basicamente é isso que o Advaita está dizendo, né? Agora, pode haver uma outra interpretação. Isso é uma interpretação. Essa interpretação está correta, né? Pode estar correta, como pode não estar. Por quê? Porque é isso que a Valéria falou. O cérebro pode estar produzindo a noção de consciência e produzindo a percepção com isso. Isso não é algo que a gente pode descartar totalmente, né? E tem alguns ramos da ciência que defendem essa posição, né? Então não pode ser totalmente descartado. A outra, né? O outro aspecto também não pode ser totalmente descartado. No outro aspecto, né, se você disser que a consciência é independente da condição física, o que, que teria isso de consequência? A consciência permanece após a morte. Se a gente for levar em conta isso. Porque se você é a consciência, a ideia que você permanece após a dissolução do corpo, o desaparecimento do corpo, inclusive o desaparecimento dessa dimensão física, inclusive o desaparecimento da dimensão mental. Há uma noção de existência, um senso de existência, um senso de presença, né? Um senso de existir, né?
Agora, isso não dá para a gente confirmar, né? Agora, tem aí, talvez, uma intuição que é assim. E pode ser até que alguns mestres, né? Alguns, algumas pessoas aí tenham como afirmar que é assim, porque já tiveram esse tipo de experiência. Vamos dizer, a EQM, né? Experiência de quase morte. Se o corpo parou de funcionar e ainda você sentiu que estava vivo, fora do corpo, quer dizer o quê? Existe uma consciência fora do corpo, que não está dependendo do cérebro. Agora, para isso, teria que o cérebro também parar. Parou, agora tem como, se o cérebro parou, coração parou, respiração parou, né? A pessoa morreu por algum momento e ainda retornando, entre aspas, né? Retornando ao corpo, permaneceu com aquela sensação de que ela sobrevive ao corpo, né? Que essa sensação de existência permanece. Né? Se você tem a sensação de existência que permanece, então você tem consciência da sensação de existência, ou seja, a consciência permanece, perdura após a dissolução, o desaparecimento do corpo. Para isso, a gente tem como prova, vamos dizer assim, né, a, a experiência de quase morte, né? Agora, como que surge o eu? Né? Quando você chega na dimensão mental, a dimensão mental, ela tem o contato com a realidade física, e para que você não fique louco, né, para que você não entre em parafuso, a dimensão mental, ela tenta entender o que está acontecendo. Então, ela tenta trazer o que está acontecendo de uma forma mastigada, vamos dizer, para você. Ou seja, ela faz uma autointerpretação, né? Para a gente não ficar no movimento caótico. Então, isso vem. Isso chega até você e a forma mais fácil de lidar com essa realidade foi inventar alguém para que viva dentro da realidade, que não necessariamente existe. Mas esse alguém, este eu, existe como uma forma referencial. Então, eu preciso de um ponto de referência para me situar dentro da realidade. Né? Aí vem também isso na questão física, o corpo. O corpo é um ponto de referência na dimensão física. Né? Porque se você, por exemplo, não tiver nenhuma referência, você é todas as coisas, você não está sentindo que você é o corpo, mas você é algo que extrapola o corpo, todas as coisas são você. Né? Isso te tira a referência. Então a gente tem essa sensação de que nós estamos referenciados num local, a gente pode chamar esse local de eu. Então esse eu é muito mais um local, né, que a mente fixa como um sujeito, né, aquele que está, para qual a realidade está convergindo. Então as imagens chegam até você, o sabor chega até você quando você come, né, alguma coisa. O som chega até você quando você ouve alguma coisa.
Então, existe um ponto referencial aonde a linguagem, né, quando foi desenvolvida, foi interpretado como sendo eu, né, alguém, uma pessoa, né? Então, isso é uma referência para haver uma condição, um nível de entendimento no sentido mais existencial, experiencial também. Então, não é um entendimento puramente intelectual, é um entendimento já dentro da experiência direta. Há um ponto de referência que sou eu. Então, normalmente a gente situa o sujeito, né, aquele que possui uma identidade como eu. É uma forma de cognição da realidade, de uma cognição traduzida, uma forma de decifrar a realidade. Então é só uma imaginação. Não é bem uma imaginação, Valéria, ela é mais estrutural do que uma imaginação. Eu estou dizendo também uma probabilidade, né? Como você mesmo trouxe isso, que achei muito interessante, por isso estou desenvolvendo, é que tanto há uma possibilidade do cérebro estar produzindo tudo e na falta dele tudo desaparecer, né? Essa consciência não ser capaz de permanecer após a dissolução do cérebro, o desaparecimento do cérebro, é uma possibilidade? É. Você não sabe, né? Não sabe, não dá para saber, né? Agora, tem os defensores, né, da experiência quase morte, etc., e vão dizer, né, inclusive os espíritas, né, ou as pessoas que estão aí acostumadas com esse lado aí da espiritualidade metafísica, né, eles vão afirmar que realmente existe uma vida após a morte, que a consciência continua, não só a consciência como o corpo continua, mas de uma forma mais sutil, né, que seria o corpo astral ou, né, perispírito, espírito, alguma coisa assim, mas o corpo continuaria, né? É algo que pode realmente ser factível? É, também é uma possibilidade, né? A gente não está anulando essa possibilidade. Mas como também a gente não está anulando a possibilidade de encerrar por aqui, né? Então, a forma que o eu surge, ele surge como uma forma de tentar codificar a realidade em um nível de entendimento factível para a mente conseguir entender. A mente humana ela não consegue entender a realidade se não for concebida desta forma, da forma que a gente está entendendo a realidade, vendo, percebendo, melhor dizendo, né? Não que a gente esteja entendendo, porque não é intelectual, né? Não é um entendimento, mas a gente pode dizer que é um conhecimento. Nós estamos conhecendo, nós estamos em contato com a realidade. E a realidade surge, e para que haja um acesso inteligível a essa realidade, a mente, né? Esse aparato mental, ele traduz a realidade da forma que nós estamos vendo. Não que ela seja necessariamente assim. É a forma como nós estamos vendo, né? Para uma abelha é totalmente diferente, né? Inclusive a parte visual, né? Para um cachorro é totalmente diferente, é outro tipo de realidade. Então, para cada organismo, né? Para cada aparato surge um tipo de realidade que a gente está, na verdade, interpretando.
Só que não é uma imaginação, porque não é uma coisa que depende da gente. Ela acontece de forma automática. Você, na condição humana, tem um cérebro humano, concorda? Pois é, porque quando você fala, imagina um cavalo. Eu Tá. imagino um Pensa cavalo. num cavalo. É. É. Agora, por quê? Porque você conhece a palavra cavalo e você sabe que a palavra cavalo denomina aquele animal. Então, é uma experiência que você vai recorrer ao seu recurso já aprendido. O que que é isso? Condicionamento. Você, quando era pequenininha, os seus pais mostraram para você um cavalo, aí você chamava esse cavalo de Cacá, né? Aí depois você foi falando cavalo, e tal. Então, o que que é isso aí? Foi algo que foi aprendido, né? Vamos supor que você não nunca tivesse tido contato nenhum com um cavalo, não conhecesse cavalo. Aí eu falava, pensa num cavalo, o que você ia fazer? Não sei o que é cavalo. Eu não sei o que é cavalo. Ah, que nem eu vou falar para você. Pensa num Lurequer. Pensou? Não. Porque é algo que não faz sentido, né, para você. Então é a mesma coisa, tá vendo como é que é? Isso aí é algo que você já tem aí, né? Não é inato, né? Então, quando eu falo pensa num Lurequer, quer dizer que a gente só pode pensar nas coisas que a gente conhece. Agora, isso é imaginação? É por quê? Porque você pegou elementos mentais conhecidos e reuniu ali. Agora, pensa num cavalo cor-de-rosa. Existe cavalo cor-de-rosa? Não, mas você consegue pensar. Dentro da dimensão mental, você consegue criar isso, né? Isso é imaginação. Isso sim é imaginação. Porque o que é imaginação? Você conseguir criar uma coisa que não existe na dimensão física dentro da dimensão mental. Isso é imaginação. Ô, Maurício, agora, o saber de quem eu sou, Hum. esse saber que você sabe, ele não é mental. Olha, ele, em certa medida, ele é mental, porque a mente ela está traduzindo dentro de uma concepção inteligível para a mente a realidade, né? Então, por exemplo, olha, você sabe que você está dentro da sua casa, sabe que aí é um sofá que você está sentada, você sabe que esse corpo está acontecendo. Então, tudo isso aí é algo familiar e é uma forma de você se situar, né? Uma forma que você está se situando. Então, para quê? Para que haja uma estabilidade na vida, né? Então, aí você consegue concatenar essa experiência, né? Agora, vamos supor que no Bhagavad Gita, vocês conhecem, né? Bhagavad Gita, o Arjuna conversa com Krishna, né? E aí, em um certo momento, o Arjuna fala assim, Krishna, né? Senhor, me mostre a sua forma universal. E aí, Krishna começa a expandir, a mostrar todo o universo e tal. E aí o Arjuna para e fala, não, para, que eu não tenho condição de, né, conceber o que seja isso. Então ele, vamos, para por aí, para. Entendeu, Valério? Então é mais ou menos isso. A realidade absoluta, né, total, universal, a gente não tem como conceber. Então, mas a nossa percepção é parcial. É por quê? Porque nós não temos uma condição de conceber algo que deixaria a gente louco. A gente entraria em parafuso, né? Por isso também que é complicado o uso de certas drogas, né? Que quebram essas barreiras dessa possibilidade de tradução da mente
para a realidade conhecida, né? E aonde a pessoa expande ou acontece uma coisa que depois ela não consegue retornar, né? Aí, entendeu, Valéria? Então, não é exatamente uma imaginação, porque não depende de você. Já é a limitação, já é uma limitação estrutural da condição humana, Uhum. né? Agora, isso é uma constatação, né, que a gente está fazendo. Agora, dizer se essa condição humana permanece ou não após o evento morte, tanto faz, né? Agora, onde está o pulo do gato? Em você permanecer tranquila, estável, bem, em qualquer uma das situações. E você não se desesperar com o fato de que, de repente, pode o cérebro pifar e acabar tudo, você não criar uma situação de medo em relação a isso, né? De preocupação em relação a isso, e por causa do medo, criar uma possibilidade de uma vida após a morte, de um céu, de um paraíso, tal, né? Pode ser que exista? Pode ser que exista. Mas se você começa a alimentar essa forma, né, de concepção, por trás disso pode estar o medo. Então, o que, que é a libertação? É tanto faz. Tanto faz. Se acontecer uma coisa ou outra, tá bom. Que nem o Vitor falou, né, aquela vez, né, Vitor? Tanto faz. Então, isso é uma libertação, porque eu não estou exigindo da realidade uma forma que eu estou desejando. Eu desejo que seja assim, ou desejo que seja assado. Porque se eu desejo, eu crio uma expectativa. Se eu crio uma expectativa, eu começo a exigir que seja daquele jeito, porque é o jeito que eu quero. Eu crio um querer, eu gostaria que fosse, né? Então eu não estou vendo as coisas como realmente elas são, né? Existe uma possibilidade que seja, assim como existe uma possibilidade que não seja. E a gente tem que lidar com isso, né? A não ser que de repente abra aí na sua cabeça um portal, e você seja levada, né, até a presença de Cristo, ou sei lá, de Buda, alguém fala, não, Valéria, é isso aí, beleza, e fica tranquila, tal. Ah, beleza. Agora, você pode voltar e depois falar, nossa, mas será que eu tive alguma alucinação? Será que foi verdade? Será que não foi? Então, sempre a mente vai também criar uma incerteza, né? Então, a libertação é, mesmo diante de toda incerteza, você permanecer estável, tranquilo, tranquilo. É assim, né? Porque as coisas são assim. Eu não posso querer imaginar uma coisa de outra forma. Como que é hoje? Né? Hoje eu tenho duas possibilidades. Uma, que o cérebro esteja produzindo tudo. E na falta dele não vai mais ser nada produzido. Né? Que a consciência, inclusive, seja um produto do cérebro. E a outra é que poderá haver uma permanência dessa consciência após a dissolução do corpo, do cérebro, etc. Okay? Agora, hoje não dá para a gente pegar e afirmar sou consciência infinita, eterna, né? Não dá para saber se é assim ou não. A sensação que nós temos é que nós não começamos, né? A gente já falou sobre isso. A gente não tem uma noção de início. A gente tem uma sensação que sempre nós fomos o que somos. Mas aprendemos algumas coisas durante esse processo. Por exemplo, a linguagem, os pensamentos
né, foram ampliados, a gente pode estudar alguma coisa, ler alguma coisa, memória, amadurecimento, o lado psicológico, emocional, como a gente vem sempre falando sobre amadurecimento aqui, né? Então, o que que é o amadurecimento, trazendo agora para a gente, para essa situação? É ver que qualquer possibilidade, seja permanência ou não da consciência, né, é um fato. E, e diante desses fatos, né, conforme aconteçam, né, nós não devemos reagir a eles e nem criar expectativa em cima deles. Agora, como há uma possibilidade, então, de desaparecimento da consciência, do corpo, etc., e dessa experiência ser totalmente esquecida, né? Porque se o cérebro desaparecer, a nossa experiência vai ser esquecida, né? A gente tem que saber dar valor a essa experiência e viver tudo que tem para viver da melhor forma possível, né? Então, o próprio Nisargadatta disse, quando ele sentiu realmente o que ele era, ele sentiu, então, um amor universal. O amor universal que abrangia tudo. E uma paz e um silêncio insondável que vinham, emanavam desse amor. Então, se a gente tiver uma experiência assim, né? Tanto faz se vai acabar ou não. Aí eu me lembro de Paulo, né? Tanto faz eu tirar o espinho da sua carne ou não. Por quê? Porque a minha graça te basta, né? Todo mundo sabe essa história, já contei algumas vezes Sete Sangue, não sei, pode ser que alguém não saiba, então eu vou falar. A segunda carta de Paulo, né, aos Coríntios, fala sobre isso, que em dado momento, não sabe se é por causa de alguma doença, tal, ele estava sofrendo, ele pediu a Deus que tirasse aquela amargura, aquele sofrimento da vida dele. Então ele fala: me tira o espinho da carne, espinho da minha carne. Então ele ouve depois uma voz dizendo: eu não vou tirar o espinho da sua carne, porque a minha graça te basta. E o que ele está falando? A existência acontecendo agora, da forma em que ela está acontecendo, nos basta. O que importa realmente é o que está acontecendo agora. Por quê? Porque não tem nenhuma garantia do que irá acontecer ou não no futuro. Então, essa é a constatação mais importante. Mais importante é essa. O medo, dona. O medo é uma consequência dessa operação, né? Quando a mente vem e decifra a realidade de um modo possível ao entendimento humano, porque, inclusive, se ela não fizesse isso, não seria possível nem você ter uma lucidez, né? Acho que a loucura, ou a confusão imperaria. Então, para haver um nível de entendimento, existe a concepção do mundo como ele é, né? Dentro dos limites da concepção humana, né? Do jeito que eu falei. Mas existe um efeito colateral. Qual que é o efeito colateral? O efeito colateral é que, no fundo, você duvida disso que está acontecendo. Você não reconhece isso
como algo que é dessa forma que você está vendo. E aí surge o medo. Que é o que é o medo? O estranhamento da realidade. No fundo, você não sabe o que é. No fundo, a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe o que é. Não sabe de onde está surgindo isso. Não sabe para onde isso vai. Não sabe se vai haver alguma coisa após a morte. Né? Então, é isso que fica, vamos dizer assim, nos porões, né? Nos porões da nossa psique. Isso causa esse estranhamento. E esse estranhamento gera esse medo. Né? Também há uma dose de medo na dimensão física, corporal, que a própria natureza dosou, né, como instinto. Né? Para que serve o medo? Para você sobreviver na natureza. Se você não tivesse medo de nada, você ia encontrar um predador e ia ficar brincando com o predador, né? Abraçar o predador. Então, a natureza coloca aí um instinto para você fugir. Mas o que seria isso? Um instinto de sobrevivência. Então, o medo, nesse sentido, é útil? É útil. Ele está aí já como um instinto de sobrevivência. Agora, no nível mental ou existencial, melhor dizendo, né? Esse medo ele se comporta como um estranhamento. Por isso que na espiritualidade aí tem tanta necessidade, vamos dizer assim, de você descobrir quem você é. Porque parece que isso provoca um, um incômodo, né? Eu não sei quem eu sou. E isso parece, né, que vai trazer um conforto para você no momento que você souber. Ah, então eu sou isso. Ah, então beleza. Mas no fim você está o quê? Buscando o quê? Se livrar do medo existencial ou do estranhamento existencial. E quando a mente vem e fala para você, olha, você é alguém que está presenciando pensamentos, então você não é pensamento. Você está presenciando o corpo, então você não é o corpo. E o que presencia o corpo e pensamento? Consciência. Ah, então você é a consciência. A consciência não pode estar sendo produzida pelo cérebro, como a Valéria, a gente estava falando aqui? Sim. Então, você pode não ser ninguém, né? Pode não existir, mas foi uma forma que a mente encontrou de adaptar você, ou adaptar essa consciência que acontece na mente humana a este mundo, a esta realidade. Então, o eu não é que seja uma imaginação, Valéria. O eu é uma adaptação. Porque o eu é um sentido de referência, assim como o outro é um sentido de referência. Então, existe uma adaptação, né, buscando conceber de uma forma relativa, porque você não vai conceber o que é tudo, você não consegue abarcar todo o entendimento sobre não é um entendimento universal, não tem como você, né, entender, por exemplo, o que é Deus, né? Não tem como você entender o que seja essa manifestação. Então, é uma adaptação. Tá? Hoje aconteceu a sensação de eu ser um ninguém e me sentir um pouco bem com isso. Tá? Então, veja. Ótimo. Só que isso também são experiências, entendeu, Dona? A experiência, ela surge, desaparece. Surge, desaparece. Então, ela pode ser também como um pensamento. Pensamento surge, desaparece. Né? Por exemplo, você se apaixona por uma pessoa. Você chega perto da pessoa, se sente bem. O que é isso? Experiência. Nossa, estou me sentindo bem. Aí depois você casa com a pessoa, você se sente bem. Aí de repente você, entendeu? Já não é a mesma coisa. De repente você está meio assim com a pessoa.
e não sei o que, mas é a mesma pessoa. Mas e as experiências que estão acontecendo? Né? Você não tem o controle dessas experiências. Então, hoje você sentiu pleno, amanhã pode não sentir, e não tem problema nenhum com isso, porque senão você vai começar querer toda hora essa sensação e ela pode não vir, aí vai haver uma frustração, né? Então, a questão de você usufrua da experiência, mas não crie nenhuma expectativa em relação a qualquer tipo de experiência, porque ela vai e vem, né? A dinâmica das sensações, das experiências são assim, né? Agora, estruturalmente, a gente está trazendo hoje aqui essa forma de expor, né, essa exposição hoje, para a gente tentar entender o que, que é a estrutura nossa, né? Olha, tem como se agarrar a uma experiência a todo momento que você se sinta muito bem e queira repetir essa experiência, né? Você já viu aquela criança que você pega no colo assim e brinca, levanta para cima e para baixo? Quando você põe ela no chão, o que a criança fala? De novo, eu quero de novo. Eu me senti bem, eu quero de novo. Então, aí ela não sabe parar, né? Então, é isso que quer se agarrar a algum tipo de experiência, né? Por exemplo, orgasmo, experiência de sexual. Ah, eu quero de novo, eu quero repetir, foi bom, né? Ou até a pessoa que está num vício, né? Num vício no álcool, na droga. Por que que ela repete? Porque ela quer a sensação que ela teve naquela experiência inicial. Eu quero outra vez, eu quero outra vez. O vício está nisso. Então, você se agarra, queira ou não queira, você começa a se agarrar buscando essa experiência. Então, se você se afasta, né, e tem uma consciência que isso é mais uma experiência, você não fica preso na expectativa de querer repetir a experiência. Ok, é uma experiência. Você tem um distanciamento dessa experiência. Foi bom, mas foi uma experiência. Assim como uma experiência que é ruim, também é uma experiência. Então, é dito, né, nos Vedas, né, nessa literatura que, inclusive no Dhammapada, né, de Buda, você tem que reagir da mesma forma a uma ofensa e a um elogio. Ou seja, de forma equânime, mantendo uma certa distância, nem se deixando seduzir pelo elogio e nem se deixando se ofender pela ofensa. Por quê? Se você se ofende com a ofensa, é uma experiência, mas de desconforto. Você não vai sentir coisa boa, vai sentir raiva, vai sentir emoção perturbadora. Com o elogio é o contrário. Você vai se sentir bem, mas esse se sentir bem vai gerar um desejo que você queira repetir essa sensação. Você queira ser sempre elogiado, sempre aprovado, né? Então, a verdadeira liberdade é não depender de nenhum tipo de sensação, ou seja, não depender do outro. O Sargadatta falava uma coisa que, se a gente levar ao pé da letra, é muito libertadora. Perguntaram para ele assim, por que que ele fazia o satsang, qual que era o interesse que ele tinha, né? Ele falou, olha, eu sou totalmente livre porque eu não espero nada de ninguém. Eu faço satsang com o intuito que as pessoas entendam e se beneficiem, sofram menos, né? Se libertem do sofrimento. Agora, eu não espero que as pessoas se libertem do sofrimento. Eu não estou ligado ou com interesse, eu não estou tendo expectativa em relação a isso, né? Isso aqui eu dou a minha mensagem, encerro o satsang e acabou. Agora, eu não vou ligar amanhã para a Valéria, para o Vitor, né? Para o Luiz, para o Donner, Maria de Fátima, e falar: oi, e aí, você gostou do satsang?
E aí, você ficou melhor? Você teve um entendimento mais legal? Como é que tá? Que tá? Então, quer dizer, eu estou tendo um interesse, né? E criando uma expectativa sobre você, mas que está partindo de mim no sentido de aprovação. Tá. Então, passa a ser algo que aprisiona, né? É um interesse que aprisiona. Então, assim como todas as coisas, aproveite, encerre. Aproveite e encerre. Não fique esperando nada, seja elogio, né? Seja prazer, seja ofensa, porque é isso que nos aprisiona no samsara, né? O que quer dizer o samsara? O ciclo de vida e morte, o ciclo da repetição. Então, mesmo que a gente não possa comprovar, né? Ou mesmo que a gente não admita que exista vida após a morte, durante esta vida a gente tem um comportamento de ficar preso em certos conceitos de vida e repetindo isso e sofrendo em cima disso. Então a gente não precisa olhar para um samsara metafísico. A gente pode olhar num samsara na nossa própria vida. A gente sofrendo fazendo a mesma coisa, né? Batendo na mesma tecla, repetindo comportamento, repetindo experiência, voltando a sofrer, repetindo experiência. Então é isso, né? O fundamento disso é a gente busca realizar nossos desejos se aprisionando neles. Porque as sensações que vão vir deles, a gente quer que elas retornem sempre. Então a liberdade é não esperar nada de coisa alguma e de ninguém. Não esperar. Não ter expectativa sobre nada, coisa alguma ou ninguém. E não ficar triste por isso. E não se decepcionar. Não quero dizer eu não espero nada de ninguém porque eu me decepcionei com todo mundo. Não é isso. Pode haver essa confusão, né? Eu não quero mais nada com a humanidade porque eu não confio mais nos seres humanos. Vou me isolar numa caverna. Não é isso. A libertação é diferente. Isso também é um aprisionamento, né? Eu não quero mais nada com ninguém, vou me isolar. Então, eu estou me aprisionando na minha própria decepção, né? Minha própria dor em relação à humanidade. Na verdade, se tiver um motivo assim, dona, fazer isso junto com sentir-se em paz, o motivo é eu vou me isolar porque eu me decepcionei com tal pessoa, né? Então você está levando a mágoa com você. Então não tem como você se sentir em paz durante muito tempo. É uma coisa meio fictícia, né? Então a gente tem que resolver. Olha, eu não quero mais falar com as pessoas me agrediram, as pessoas, eu não espero que as pessoas sejam boas comigo. Então isso está sendo um movimento a partir da mágoa, da decepção com as pessoas. E não é por aí, porque aí você estaria levando um conteúdo emocional para essa retirada, né? Então, isso aí vai ter uma consequência, né? Um reflexo. Não é isso. Olha, eu cheguei a um ponto de ver a realidade como ela é, ou seja, não há garantia de paraíso, mas também não tem problema. E as pessoas falando bem de mim ou falando mal, tanto faz. Porque o que acontece? Eu construí a minha própria fortaleza em mim. Eu não dependo dos comentários, dos elogios, ou eu não vou me ofender com o que o outro está dizendo, porque o outro é uma criação também da minha mente. O próprio Ramana falava, o outro não existe, né? Que outros? O que devemos fazer em relação aos outros? Que outros? Então, o outro também é uma referência criada pela mente, assim como eu é uma referência criada pela mente, para tentar conceber a estrutura existencial. Não tem como
É uma linguagem, é uma tradução mental para conceber essa estrutura. Ok, né? Então, quando a gente vai entendendo isso, a gente vai tendo uma lucidez, Dona, que isso vai acontecendo naturalmente. Você não esperar nada de ninguém, vai acontecer naturalmente, espontaneamente, e não por algum motivo. Ah, eu fui ferido, não espero nada de ninguém, e tal. Aí você está sendo aprisionado no motivo. Beleza, gente? Tranquilo aí? Alguma questão ainda? Tá tudo claro? Valéria, tudo claro? Tudo claro, Vitor? Dona? Fala, Dona. Em relação a alguma mágoa ou ressentimento, qualquer palavra que se assemelha a esses sentimentos, Uhum. qualquer, Emoção. qualquer emoção que seja semelhante a essas que eu citei, que você falou, Uhum. dá mais um apontamento para a gente, Maurício, assim, para poder amadurecer e não ficar repetindo isso, entende? Para a gente Sim. Tá. libertar mesmo, assim, ser Sim, mais direto. sim. O que que acontece? Quando a gente é perturbado por esse tipo de emoção, nós somos atraídos para o fato que despertou a emoção. Ok até aí? Aconteceu um fato. Aquilo te decepcionou, concorda? Ou te entristeceu, ok? O fato de você lembrar disso provoca, desencadeia aquele tipo de emoção, né? Ou é raiva, ou é culpa, ou é remorso, né? Angústia. Aquilo vem. Você lembrou, aquilo vem. Então, aonde está a sua atenção? Na mente. No que a mente está elaborando. E geralmente a mente, quando ela elabora, a nossa atenção vai para esse movimento. A mente faz um movimento, você vai ser atraído. É que nem um peixe. Você já viu no lago? Se você joga qualquer coisa, uma pétala de flor, uma folha, o peixe cai a pétala na água, faz um movimento daquela onda, né? Faz aquela onda de círculos, ok? E aí aquilo vai espalhando no lago. O que acontece? O peixe vai ali para examinar aquilo. O peixe é atraído pelo aquele movimento. Verdade, né, dona? Da mesma forma, é isso aí, né? Da mesma forma, quando um pensamento que é sobre você é repetido, né? Ah, a pessoa me ofendeu, ou a pessoa, né, fez isso para mim, tal, tal, tal. Esse movimento em cima da superfície da mente, vamos chamar assim, atrai a sua atenção. E é difícil você sair dali, porque o movimento vai se repetindo. Porque você vai contando a mesma história. E essa história tem o poder de deixar você nesse lugar, vamos dizer assim. E mesmo que essa emoção seja repetida e está fazendo mal, você não consegue sair dali, tá? O que que acontece? Se a gente tem um momento de lucidez, você vai aprender que tem um âmbito em você, seja formado pelo cérebro, seja uma consciência, beleza, Dona? Seja uma consciência que vai transcender ao corpo, etc., não vem ao caso. Mas se você tem a sensação
conexão que você pode ir para esse lugar, você se desliga, se desvencilha de pensamentos, de tudo, fecha os olhos, aí tem que ser uma coisa mais experiencial. Fecha os olhos e vai para dentro. Tem um vídeo que foi postado hoje lá no grupo, que eu vi agora na parte da tarde, que ele é fantástico para isso, que é exatamente sobre o silêncio, tá? É Swami Sivananda, a voz do silêncio. Então ele vai levar você para esse silêncio, e você vai permanecer ali no silêncio. Aí você vai ser atraído pelos pensamentos, não com a força que você estava antes. Aí você vai voltando, permanecendo nesse silêncio. E aí vai começar a fazer sentido você permanecer no silêncio. Por quê? Porque aquilo te traz um bem-estar fantástico. E até o ponto que aquela ofensa, ou aquela sensação, aquela emoção, vai deixar de fazer sentido. Porque o silêncio vai ser tão abundante, tão profundo, tão penetrante, que essa emoção vai ficar, assim, em terceiro plano. Ela não vai ter mais força, porque você deixou de alimentar aqui, né? Então, vejam um vídeo aí, A Voz do Silêncio, que é importantíssimo. É um vídeo muito, assim, que tem muita instrução para essa prática. Coloca em prática isso e vai até esse silêncio e permanece nesse silêncio, que é o eixo fundamental da gente. Inclusive, nesse silêncio não tem uma confabulação, ninguém está perguntando se você é consciente, se você deixa de ser consciente, o que você é, o que você não é, se vai haver vida após a morte, se não vai haver vida após a morte, porque esse silêncio preenche todas essas buscas, né? Essas exigências, esses desejos por respostas. Então, é um silêncio totalmente abarcante, né? Revigorante, ele pacifica tudo, né? Então, vai para esse local aí, que está antes dos pensamentos, né? Que a gente está chamando a atenção, jogar a atenção na fonte da própria atenção, que é a fonte silenciosa, sobretudo. Silenciosa.